Olá, pessoal, sou a Analice, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 27 e 28 do sexto ano do ensino fundamental. Ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano são as noções primitivas da geometria. Esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Embora não seja possível definir esses objetos, é possível discutir suas características, propriedades e suas utilidades para a geometria. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações, porque oferecem precisão. Se, no lugar do ponto, usássemos um quadrado, em que lugar do quadrado estaria a localização precisamente? A nomenclatura utilizada é uma letra maiúscula. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto A, ponto B, certo? Então, o que ele está dizendo assim? Se eu quero representar uma localização, eu vou usar o ponto. Tá aqui, o ponto. Então, aqui eu posso colocar qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho o ponto A. Ou, aqui eu posso ter o ponto B. Ou, então, o ponto C, certo? Então, o ponto é representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas para as duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensão ou forma, não é possível medir sua largura. Sendo assim, dizemos que a reta possui apenas uma dimensão, ou que é unidimensional. A nomenclatura utilizada é uma letra minúscula. Por exemplo, aqui eu tenho a reta A, reta B. Vamos observar aqui essa reta. Aqui, observa que ela é infinita, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Eu sei que a reta é representada pela letra minúscula do nosso alfabeto. Pode ser qualquer letra, certo? Vou chamar essa reta aqui de reta R. Então, eu posso colocar aqui o ponto A e o ponto B, certo? Então, eu posso medir a distância do ponto A para o ponto B, certo? Então, essa distância aqui, vamos supor que eu digo que a distância do ponto A para o ponto B é 5 centímetros. Tá bom? Só dando um exemplo aqui, que eu não estou medindo aqui, eu não sei a medida com precisão. Então, eu posso dizer que a medida do ponto A para o ponto B é 5 centímetros, ou então, eu posso dizer que a medida do ponto A para o ponto B é 7 metros, entendeu? Então, eu posso medir a distância de um ponto para o outro, tá bom? E vocês sabem que o ponto, ele é representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. E essa reta aqui é representada aqui, nesse caso, pela letra R. Poderia ser a reta T, a reta V, poderia ser qualquer letra do alfabeto mais minúscula, ok? Segmento de reta. Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final. Chamamos de extremos. Na figura a seguir, temos uma reta R e a parte vermelha compreendida entre os pontos A e B é um segmento de reta. Aqui nesse caso aqui, eu tenho a reta R, você observa que ela é infinita tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, e eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, o segmento de reta está aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Se eu pedisse assim, qual o segmento de reta? Eu iria dizer que o segmento de reta estaria de onde? Do ponto A até o ponto B. Observa que ela não tem seta, certo? Quer dizer que ele começa aqui no ponto A e termina no ponto B. Isso seria representado assim, ó,
AB, o segmento de reta AB, certo? Ou então, BA. Eu posso vir daqui da distância de A até B ou de B até A, certo? Então, o segmento pode ser AB ou BA. Nós podemos representar um segmento de reta através de duas letras que caracterizam os pontos de seus extremos, com uma linha por cima delas. Então, aqui eu tenho, ó, o segmento AB ou BA, e tem uma linha aqui, ó, em cima do A e vai até o B, quer dizer que isso aqui é segmento de reta, certo? Eles devem ser lidos como segmento AB ou segmento BA. Se dois ou mais segmentos de retas possuem o mesmo comprimento, eles são chamados de congruentes. Plano. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana, que não faz curva e infinitas para todas as direções. A nomenclatura utilizada é uma letra grega, que aqui eu tenho o plano alfa, essa letra aqui eu chamo de alfa, o plano beta, né, que essa letra aqui, o nome dela é beta, aqui eu tenho o plano. Então, esse plano aqui, eu poderia chamar esse plano, eu poderia colocar, vou botar aqui o alfa. Então, eu poderia dizer que esse plano aqui é o plano alfa, certo? Em um plano, é possível desenhar figuras que, além de comprimento, possuem largura. A figura abaixo mostra um cubo sobre um plano. Note que a base do cubo, que é um quadrado e possui suas dimensões, encaixa-se perfeitamente no plano. Todavia, a profundidade desse sólido não é contemplada. Aqui, se vocês observarem, eu tenho um plano, né? Eu vou colocar esse plano aqui vou chamar aqui beta, certo? Então, se você observar aqui no plano beta, eu tenho uma figura. Que figura é essa daqui? É um cubo. Se você observar aqui, ó, essa parte aqui do cubo, né? A base aqui, ela se encaixa perfeitamente no plano beta, certo? E você sabe que o quadrado, o cubo, ele tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Ou seja, os lados são congruentes. Então, eu vou dizer que no plano beta, eu tenho um cubo, certo? Que está se encaixando perfeitamente aqui no plano, tá bom? Questão 1. Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale a alternativa correta. Vamos analisar essas alternativas aqui. Letra A. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas, correta? Então, eu sei aqui que a letra A é a alternativa correta, certo? Vamos ver aqui a letra B. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos? Não, porque a distância entre dois pontos é o segmento de retas, né? Que a gente acabou de ver. Letra C. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curvas. As retas podem ser definidas como figuras geométricas? Não, né? Então, como figuras geométricas, elas não vou dizer que uma reta é uma figura geométrica, certo? Eu sei que as retas, elas não fazem curvas, mas eu não posso dizer que a reta é definida como figura geométrica, certo? Então, aqui, não. Letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta? Jamais, né? Então, isso aqui está errado. Letra E. Segmentos de reta são o conjunto de pontos que possuem início, mas não possui fim. Não. Então, isso aqui, o segmento de retas, eu sei que ele começa em um ponto e termina em outro, né? Então, ele tem início e tem fim, segmento de reta. Então, a alternativa correta mesmo é a letra A. Questão 2.
Assinale a alternativa correta a respeito dos planos em geometria. Letra A. Um plano é uma figura formada por retas, mas não por pontos. Errado, porque você sabe que a reta é formada por pontos, né? Então, o plano também será formado por retas, que também é formada por pontos. Letra B. Existe pelo menos um ponto em um plano e um ponto fora dele? Sim. Então, aqui eu já sei que a alternativa B está correta. Letra C. É possível construir um plano com apenas duas retas? Para isso, basta que elas sejam coincidentes? Errado, né? Porque você sabe que para construir um plano, se eu tenho uma reta aqui e a outra aqui, eu não posso construir um plano, certo? Ou então, se eu tenho coincidir, eu tenho uma reta aqui e vou coincidir com a outra, olha só. Então, isso aqui também eu não posso construir, então está errada. A letra D. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertence a ele? Não. Letra E. Para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um ponto em comum? Também não. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 3. Que ideia, ponto, reta ou plano você tem quando observa? A cabeça de um alfinete. Então, a cabeça de um alfinete tem uma ideia de ponto, certo? O piso de uma sala. Então, tem uma ideia de um plano. O encontro de duas paredes. Então, se você observar o encontro de duas paredes, tem a ideia de uma reta. Uma corda de violão. Também dá a ideia de uma reta, né? Um grão de areia, ponto. O campo de futebol, então, dá a ideia de um plano. Questão 4. Observe as retas A, B, C, R, S e T. Então, aqui, primeiro vamos ver. Aqui eu tenho a reta A, eu tenho a reta B, eu tenho a reta C e aqui eu tenho o ponto A, certo? Aqui no ponto B eu tenho quem aqui? Eu tenho a reta R e a reta S, certo? E a reta T, que corta tanto o ponto A como o ponto B. Então, agora vamos ver o que está pedindo cada questão aqui. Letra A. Quais dessas retas passam pelo ponto A? Se você observar, o ponto A está aqui, certo? Aqui eu tenho o ponto A, né? E aqui o ponto B. Quais as retas passam pelo ponto A? Então, eu tenho aqui a reta a reta B, a reta C e a reta T. Se você observar, ó, a reta T também passa pelo ponto A. Então, aqui, ele está perguntando qual dessas retas, né, passa pelo ponto A. Então, eu tenho a reta B, C e T, certo? Então, a reta A, a reta B, a reta C e a reta T. Então, passa pelo ponto A. Letra B. Quais dessas retas passa pelo ponto B? Se você observar, o ponto B está aqui. Então, passa a reta R, a reta S e a reta T. Então, a reta R, S e T, certo? Passa pelo ponto B. Quais dessas retas passam pelos pontos A e B? Então, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, a única reta que passa ao mesmo tempo pelo ponto A e o ponto B é a reta T. Certo? Questão 5. Letra A. Qual a medida do segmento EG? Então, o segmento do E até o G. Se você observar, do E até o F é 7, né? Eu tenho 7, mais, e do F até o G é 3. Então, 7 mais 3, 10. Então, vai ser 10. B. Qual a medida do segmento AB?
do A aqui até o B. Observa 5 e aqui eu tenho 2. Então, vamos ver, eu tenho do A até o E, eu tenho 5. Mais e do E até o B, eu tenho 2. 5 mais 2, 7. Então, 7. Letra C. Qual a medida do segmento BC? O B está aqui e o C está aqui. Observa do B até o C, então, 8, né? Qual a medida do segmento CD? Do C até o D. Se você observar do B até o D, são quanto? A medida aqui é 12, né? E eu sei que do B até o C é 8, é só eu pegar 12 menos 8. Se eu pego a medida total, que é o 12, tirando do B até o C, que é 8, então 12 menos 8, 4. Então, eu sei que esse segmento aqui é 4, né? Porque, ó, 8 mais 4, 12, que é daqui até aqui, certo? Então, eu sei que aqui é 4. Qual a medida do segmento BD? Do B, aqui, até o D. Então, tá aqui, ó, 8 mais 4, 12, que é essa medida daqui até aqui. Então, 12. Para saber mais, ponto, reta e plano, elementos primitivos da geometria, é só você acessar esse site, tá certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.